Projeto realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2021. Lei Municipal número 9.440, de 9 de maio de 2005. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, Secretaria Municipal de Cultura. Prêmio Nelson Seixas 2021. São José de Botas e o Pássaro Azul, parte 2. Cena 6. Os Pioneiros. Sons de viola caipira, atores vestidos de lavradores entram em cena com a maquete de uma casinha de pau a pique, coberta de sapê. Um ator vestido de terno de linho branco e barbas brancas representa João Bernardino Ribeiro de Seixas. No cenário, a projeção de fotos reais dele e de imagens rurais. Narradores. No ano de 1852, João Bernardino de Seixas Ribeiro, seu Bernardino, como era conhecido, construiu a primeira casa de pau a pique, coberta ainda de sapé, mais tarde substituída por telhas de barro. João Bernardino de Seixas ocupa lugar de destaque na trajetória desse lugar. Se hoje podemos andar pelas ruas dessa bela cidade, muito se deve a este homem, este pioneiro que de fato fincou seus pés e coração nessas terras e lutou por elas. Seu pai, o tenente da Guarda Nacional Antônio Bernardino de Seixas Ribeiro, mudou-se para o sertão paulista por volta de 1850. Veio tomar posse de terras que recebera do imperador Dom Pedro II. Onde hoje está a cidade de Ibirá. A região era conhecida como Terrenos Desconhecidos. Essas terras eram chamadas de a Boca do Sertão. Mesmo assim, trouxe a mulher e 5 filhos, além dos escravos. O segundo filho, nascido em 24 de fevereiro de 1819, chamou de João Bernardino de Seixas Ribeiro. João, que anos depois ergueria sua casinha no meio de 2 vales, hoje centro fervilhante da cidade, e lideraria os moradores das redondezas para a construção de uma capela. Em 19 de março de 1852 foi erguido um cruzeiro, onde hoje ficam as pulsantes ruas Tiradentes e Voluntário de São Paulo, bem no coração da cidade. Momento tido como a fundação de São José do Rio Preto, o ponto zero. Cena 7. Fé e devoção. Som que expresse devoção e religiosidade. O ator que representa João Bernardino entra arrastando um cruzeiro de madeira. Os outros artistas que interpretam o povoado ajudam-no a erguer o cruzeiro, reconstruindo a lendária cena. A encenação é feita em movimentos lentos e poéticos. Cena 8. Surge uma vila. Som de viola caipira. Na projeção de imagens realizada no cenário, fotos da Rio Preto da época. Narradores. No entorno, casas de pau a pique formaram um povoado. 3 anos depois, tornou-se Distrito de Paz, ligado a Araraquara. Os primeiros povoadores, precedentes de Minas Gerais, foram se instalando próximo à casa de quem? De João Bernardino. João, que ao longo de sua vida chegou a capitão da Guarda Nacional, virou fazendeiro, mas tudo começou como negociante. Montou o primeiro armazém da cidade, sendo pioneiro em uma tradição e grande força de São José do Rio Preto. Sua vocação para o comércio e serviços. Hoje o comércio da cidade atrai mais de 2 milhões de pessoas todos os meses. Bernardino tinha uma criação de porcos. Aliás, uma grande criação. Cabe aqui uma curiosidade. Na época havia mais porcos que moradores. E estes se espalhavam por todo lugar. O metro quadrado mais valioso da cidade nos dias atuais era habitado por porcos. E seu humilde comércio abastecia os viajantes que cruzavam o sertão de Rio Preto. E aos poucos, alguns forasteiros foram se instalando, chegando mais perto, e começaram a construir as suas casinhas ao lado. Bernardino foi subdelegado de polícia de 1855 a 1894, mas curiosamente chegou a ser preso. Em 1886, estava descontente com o Major Soteiro de Castilho, seu parente, e seus agregados deram uma surra no Major. 19 meses depois provou sua inocência, mas suas propriedades foram abandonadas e os animais foram roubados. Tinham cerca de 20 escravos. Quando da assinatura da Lei Áurea, foi um dos primeiros a libertar seus escravos. O fundador de Rio Preto participou ativamente dos atos políticos da cidade, desde a fundação até a criação da comarca. Em 1894, candidatou-se a vereador, mas teve apenas 2 votos. Em 1895, foi eleito juiz de paz, aos 76 anos.
Viveu até os 88 anos, quando faleceu na Fazenda da Alegria, em Rio Preto, em 26 de abril de 1907. Porém, João Bernardino não morreu, nem nunca morrerá. Permanece vivo e pulsante e para sempre viverá na história deste chão. A capela de São José aos trancos e barrancos foi erguida, pelo menos da forma que dava. Dentro dela figurava uma imagem diferente. Era um São José de botas, uma velha escultura em madeira, que, segundo conta a lenda, foi encontrada por lavadeiras nas margens barrentas do Rio Preto. E assim nasce São José do Rio Preto. E isso é só o começo, pois os seus tempos mais longínquos iniciam cheios de desafios. Cena 8. Um começo bem difícil. Som dramático que remete à provação. A luz e a projeção de imagens da pobre Rio Preto da época ajudam a dar o tom da cena. Narradores. A verdade nua e crua é que aquele pequeno povoado não esperava grandes feitos. Os anos se passavam e o vilarejo minguava. A falta de estradas e a solidão geográfica da boca do sertão atrapalhavam o progresso do lugar. É preciso ressaltar que o começo foi um momento de ferrenha provação, e o futuro daquele povoado ainda era muito incerto. No livro Viagens de Outrora, de Visconde de Toné, escritor, memorialista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ele conta que no retorno da Guerra do Paraguai esteve no Arraial de São José do Rio Preto, em 18 de julho de 1867. Pernoitou na única casa de alvenaria da cidade, pertencente a João Bernardino. Encontrou o pai, o tenente Antônio Bernardino, bastante enfermo. Como Toné era médico, cuidou do doente. A vila não lhe causou boa impressão. Um registro importante demonstra desprezo e grande pessimismo. Cena 9. A profecia errática do Visconde. Um ator representando o Visconde de Toné aparece numa mesa com papéis e tinta, escrevendo suas anotações, e dá o seguinte texto. Visconde de Toné. Pousamos, por causa de uma grande tormenta, na única casa do arraial, coberta de telha, pertencente ao senhor João Bernardino de Seixas Ribeiro. A povoação consta de meia dúzia de palhoças abandonadas. Há alguma igrejinha em construção e cremos que por muitos anos fique neste estado, quando não, se arruine totalmente. Assinado Visconde de Toné, em Visões do Sertão. Narradores. Mal sabia o Visconde de Toné que esta pequena vila, condenada ao esquecimento e à pobreza absoluta, se tornaria uma das maiores e mais importantes cidades do rico estado de São Paulo e do Brasil. Nunca subestime o poder de um povo aguerrido e as surpresas que a grande roda da história pode trazer. Mas, para sermos honestos, àquela altura, a incipiente Rio Preto realmente não inspirava grandes avanços. A observação nada otimista de Visconde de Toné era de fato um retrato fiel do lugar. Aquela época era uma época de provação. Algumas poucas casas, uma venda e propriedades isoladas, esparsas. Porque entre a fundação da cidade e o seu desenvolvimento havia um abismo separando-os. Cena 10. A luta pela emancipação. A vila de Rio Preto ficou muitas décadas dependente de outras cidades. Era comarca de Jaboticabal, estava submetido a esta cidade. Se alguém precisasse de uma escritura de venda ou compra, ou mesmo se precisasse prender alguém, teria que montar a cavalos e cavalgar até o município de Jaboticabal. A condição de colônia submissa era um entrave complicado para que aquele pequeno povoado alçasse voos maiores. Para se ter uma ideia, as pessoas eram enterradas em terrenos baldios. Só em 1885 foi erguido o primeiro cemitério oficial, na Praça Rio Branco, onde hoje fica o Fórum. O plantio de café começava a dominar a paisagem, quando finalmente, em 19 de julho de 1894, a cidade conquistava sua emancipação, sendo fundada como município pelo senhor João Bernardino de Seixas Ribeiro. Este feito parece à primeira vista algo irrelevante, no entanto, se engana quem pensa assim. Agora, Rio Preto conquistava sua independência. Não estava mais à mercê de Araraquara, não era mais uma comarca de Jaboticabal. Então, é eleito o primeiro prefeito, Luiz Francisco da Silva. Em 1904, é criada a comarca de Rio Preto. Desta forma, o povoado começava a ter cara de cidade.
Instalou-se uma delegacia de polícia, um cartório municipal, primeiro juiz, a primeira diocese, o primeiro padre, o primeiro jornal, O Porvir. Curiosamente, a partir de 1906, a cidade tem seu nome reduzido para Rio Preto. Somente em 1945 retoma o nome original de São José do Rio Preto. Mas a cidade ainda era isolada, distante dos grandes centros e com estradas precárias. Levar e trazer mercadorias, realizar viagens era uma verdadeira aventura, sempre a cavalo e à mercê dos perigos do sertão. Por isso, os fazendeiros criavam bois. Era só o que dava para transportar, e isso era feito nas famosas comitivas. Comitivas, uma tradição de nossa gente. Peões arriscavam suas vidas tocando boiada nas poucas estradas esburacadas desse sertão brabo. Em 1898, o advogado Fernando Oiticica Lins, autor do primeiro livro sobre a história de Rio Preto, relatava o panorama aterrador nos últimos anos do século XIX e nos dá uma ideia do que era o lugar. Cena 12. Depoimento de Oiticica Lins. Um ator interpretando Oiticica Lins dá o texto descrito por ele no seu livro, na projeção, fotos da época e imagem das antigas comitivas. Oiticica Lins. A produção das fazendas de São José do Rio Preto gira em torno do boi, do café, do arroz, do fumo e do toicinho, e a maioria dessas mercadorias são transportadas para o Mato Grosso, e as duas únicas estradas são uma pior do que a outra. O produtor bem sonhava com a estrada de ferro. O governo, porém, apesar do clamor de nossos dirigentes, se mantém numa atitude condenável de indiferença. E desse modo, sempre ignorando, quase desconhecido, entregue a si mesmo, tem vivido Rio Preto, sua vida de exilado, contando somente com seus próprios recursos e com o trabalho incessante daqueles que aconchegaram ao seu seio fértil e fecundo. E não sei por que razões não desistem. Narradores. Não desistem porque talvez esteja no sangue desta gente resistir e persistir. E o progresso? O progresso, senhores, tão sonhado, acabaria por chegar de trilhos. Embarcado nos vagões da locomotiva, a famosa Maria Fumaça. Cena 13. A estrada de ferro e a vida nova. Som de trem. Projeção do trem no cenário. Os artistas, numa coreografia através da mímica e da pantomima, encenam trabalhadores construindo trilhos de trem. Depois, se transformam no próprio trem e, por fim, em passageiros que chegam e partem. Cenas com muitas malas. Narradores. A construção da estrada de ferro araraquarense daria uma guinada na história daquela pequena cidade que vivia isolada. O último reduto da civilização paulista. Veja só, caro público, como a vida é mesmo engraçada. Rio Preto, geograficamente, era a última cidade de São Paulo, o que sempre foi motivo de atraso para o lugar, que era alvo de chacotas dessas do tipo onde o Judas perdeu a bota ou a boca do sertão. A estrada de ferro deveria passar por Rio Preto e chegar até Cuiabá, mas acabou parando em São José do Rio Preto. Portanto, a última parada do trem, o fim da linha. Neste determinado trecho, o trem tinha que dar a volta e seguir. Seguir viagem. Portanto, ou você descia em Rio Preto, ou descia em Rio Preto. Não haveria opção para além. Com isto, a cidade passava a ser a última cidade do rico estado de São Paulo, do rico sudeste e sul do país. E a primeira cidade que vem lá do Brasil lá de cima, Minas Gerais, Mato Grosso, etc. Oficialmente, a estrada foi inaugurada em 9 de junho de 1912, no início da tarde, ainda com o claro do sol. A banda lira rio-pretense percorreu as poucas ruas que formavam a cidade, convocando a população para a inauguração da estação de estrada de ferro. O comboio inaugural chegou com cerca de 3 horas de atraso, mas a cidade não arredou o pé. Não saía da estação. A chegada do trem apresentava e representava o fim do isolamento, o início do progresso. Todos podiam sonhar um dia conhecer São Paulo ou até mesmo o Rio de Janeiro. Mais do que isso, representava que a produção da região teria escoamento para os grandes mercados consumidores, e isso traria riquezas, empregos. O banquete foi servido no pátio da estação só depois da meia-noite, com 100 talheres. E depois do banquete houve um baile que entrou pela madrugada. A cidade tinha motivos de sobra para tanta festa. A EFA era dona de planos ambiciosos e continentais, chegar até Cuiabá,
Essa possibilidade abriria para a região um leque de atividades comerciais com duas pontas consumidoras, São Paulo de um lado e Cuiabá do outro. Mas faltou dinheiro, como sempre no Brasil, e seus trilhos ficaram paralisados em Rio Preto por 23 anos, o que favoreceu e muito a cidade, tornando-a ponta de linha, a última estação da estrada de ferro, o último reduto da civilização paulista. Até a chegada dos trilhos, Rio Preto era uma vila de mascates, tropeiros e boiadeiros. Eles rasgavam os sertões, entrando na mata em estradas que eram verdadeiras picadas dentro do nada. Assim, abasteciam as fazendas espalhadas e tocavam as boiadas. Quando o trem chegou, esse estado de coisas começou a mudar. O comércio tornou-se a principal atividade econômica da cidade, crescendo de forma acelerada e auxiliando a produção agrícola, que também cresceu muito, porque agora tinham como escoar a produção. Sem o trem, a vila de Rio Preto estaria condenada ao ostracismo, perdida no sertão desconhecido, abandonada ao Deus dará. A paralisação do trem na estação de Rio Preto foi fundamental para que ela se tornasse a capital do sertão nas 3 décadas seguintes. Não havia como vir ou partir do sertão sem que fosse por aqui. Todos os caminhos da região convergiam para Rio Preto. O comércio explodiu, a cidade enriqueceu, a população triplicou e surge assim uma das qualidades mais marcantes de São José do Rio Preto e que perdura até os dias atuais, uma cidade acolhedora. A cidade virou uma terra de oportunidades e atraiu gente de todo canto do país e de outras nações, o que curiosamente permanece até os dias atuais. Cena 14. Migração e imigração. Chão de várias culturas. Nesta cena, os artistas, através da dança, representam os povos de outras partes do país e de outras nações. As projeções de imagem e sonoplastia corroboram nesse sentido, revelando a diversidade da cidade. Narradores. Rio Preto tem uma qualidade inquestionável. É uma cidade de braços abertos. Sua vocação em receber forasteiros e incorporá-los à sua vida é uma tradição. Tradição que começou com a instalação da estrada de ferro e permanece forte. Afinal, para ser rio-pretense não precisa nascer na cidade. O rio-pretense de verdade é o de coração, aquele que escolhe viver nesse chão. Andando pelas ruas e conversando com sua gente, logo fica nítido que esta cidade é composta por pessoas vindas de todo lugar do país, do sul ao norte, de leste a oeste. E de fora do país também. Os primeiros imigrantes a tocar nessas terras foram os escravos africanos. E não podemos esquecer. Depois os portugueses, os turco-árabes, que possuem fortes raízes na cidade, emprestando muito de sua cultura aos nossos costumes. A Marcha do Café, conhecida como Expansão Cafeeira pelo interior do estado de São Paulo e que culminou em São José do Rio Preto, trouxe os cafezais e com eles, mamma mia, os italianos. É muito comum até hoje em Rio Preto topar com sobrenomes de origem italiana. E os italianos trouxeram sua cultura, enriquecendo ainda mais a paleta de cores do lugar. Os espanhóis e outros povos europeus vieram para trabalhar nas lavouras de algodão. Aos poucos e gradativamente, povos de várias partes do mundo foram desembarcando por esses cantos. Os japoneses fugindo da guerra, coreanos e chineses atraídos pelo comércio. A mescla de pessoas vindas de várias partes do Brasil e de outras nacionalidades juntou em um mesmo caldeirão uma enorme diversidade cultural. Muitas cores, sabores, temperos, tradições, costumes que resultaram numa cidade plural, diversificada e com forte vocação artística. Aliás, uma coisa que ninguém pode negar, São José do Rio Preto respira arte, e a arte diz muito sobre o seu povo. Corre nas veias de cada rio-pretense, nascido ou não, essa inclinação para a arte, seja como artista ou como público. Uma cidade que possui uma forte tradição artística, exportadora de muitos artistas para o Brasil e para o mundo, mas que também acolhe muitos artistas atraídos por essa intensa produção cultural. No teatro, no artesanato, na música, na dança, nas artes plásticas, na literatura, no audiovisual e em tantas outras manifestações artísticas, São José do Rio Preto mostrou e mostra sua cara. Cena 15, de Norá do Vale, a mulher que amava as palavras. Na projeção, imagens de mulheres rio-pretenses. Narradores. Se é para falar de arte, não há representante melhor do que professora de Norá do Vale, uma mulher rio-pretense que representa bem o espírito das mulheres desta terra,
Falar de Dinorah é falar de todas as mulheres que ajudaram a construir essa cidade. Mulheres fortes e sensíveis, corajosas e fraternas. Dinorah, escritora de maior expressão de São José do Rio Preto, ganhadora de inúmeros prêmios em literatura no Brasil e no mundo, dona de uma potente obra em livros, roteiros de filme, publicações em jornal, contos, poemas, crônicas conhecidas e reconhecidas como preciosidades. Fundou e dirigiu a Casa de Cultura que pariu tantos artistas. Quantas obras importantes e espetáculos marcantes nasceram ali. E o bonito foi que Dinorah não deixou colocar seu nome na fachada. Na próxima cena, projeção de imagens da obra de Dinorah. Entre as obras desta rara escritora, podemos destacar livros O Vestido Amarelo, Prêmio Governador de Estado, Pau Brasil, Prêmio Casa de las Américas, em Havana, Cuba, Memórias da Menina do Povo, Dias Verdes, Histórias do Município de São José do Rio Preto para crianças. Como roteirista, escreveu A Cartilha, Criança do Morro da Sereia, Europa, Luanda, Bahia, Pau Brasil, Pichain e Heteros, a comédia, que ganhou o prêmio Rockefeller nos Estados Unidos e melhor roteiro e prêmio no Festival de Vancouver, no Canadá, e o prêmio Charleston, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Entre parênteses, uma atriz entra em cena com uma caixa cheia de crônicas. Ela representará Dinorah do Vale. Narradora. Dinorah se define em frases soltas. Meu nome é Dinorah. Esse TH foi erro do escrivão. Às vezes temos que carregar os erros dos outros. Moro sozinha, com meus livros, meus discos e minhas palavras. Olha, pra falar a verdade, eu nem sei direito quando comecei mesmo na literatura. Eu sempre misturei o que eu fazia com jornalismo. Foi o rádio que me deu fama como cronista. Eu escrevi para a Rádio Independência há 7 ou 8 anos, sem ganhar nada, como sempre, né? Eu recebia muita carta, principalmente da periferia. Aí eu tive uma consciência maior, que eu acabei me dirigindo para um público que talvez nem soubesse ler. Me ajudou muito, mas muito mesmo, num posicionamento assim ideológico, político. Som do hino nacional. Imagens da era Vargas, projetada no cenário. Narradores. Na eleição do ano de 1947, Dinorah criou o primeiro grupo de mulheres a concorrer por uma vaga na Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. Dinorah. Quando a gente vai falar a verdade é feita de riso e de pranto. Eu me candidatei, mas não fiz nenhum santinho não. Apenas ia aos comícios e fazia o meu discurso. E em todo discurso era pau no Adhemar, pau no Adhemar. Imagens projetadas no cenário do populista Adhemar de Barros, visitando o Rio Preto com o áudio original. Narradores. O populista paulista Adhemar de Barros, nomeado interventor por Getúlio Vargas, governador do estado de São Paulo 2 vezes. Não faltava coragem a esta mulher. O Brasil vivia a era Vargas, o Estado Novo ou a Terceira República, que perdurou de 1937 a 1946. Foi caracterizado pela concentração de poder, nacionalismo, anticomunismo e por seu autoritarismo. O governo Vargas oficializou a censura através do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Além da imprensa, a censura instalou-se também no cinema, teatro e na literatura. Os filmes e as peças teatrais deveriam ser autorizadas pelo DIP. E Rio Preto, obviamente, não esteve fora deste processo. Ainda hoje, é possível encontrar na Biblioteca Municipal alguns textos dramatúrgicos para teatro ou mesmo livros com o carimbo do órgão da censura. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, tropas militares sob o comando do general Olímpio Mourão Filho marcharam de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro com o objetivo de depor o governo constitucional de João Goulart. É instaurada a ditadura militar no Brasil, que perduraria até 1985, patrocinada pelos Estados Unidos da América com a justificativa de evitar uma ditadura comunista no país durante a Guerra Fria. A ditadura civil-militar, como é conhecida hoje, no Brasil foi marcada por extrema violência com a qual foram combatidos os opositores do regime.
Prisões arbitrárias, torturas, estupros e assassinatos foram realizados por forças militares e policiais do país. Nesse momento, a atriz que representa Dinorah revive esta cena narrada, jogando os papéis de suas crônicas nas águas da represa. Os outros artistas participam da cena numa coreografia dramática e emotiva, colocando em destaque a atriz que vive Dinorah. Com tecido representam a água da represa e folhas infinitas são lançadas ao ar. Na projeção, imagens e arquivos da ditadura militar no Brasil. Narradores. Ainda bem que não fugiu, afinal, Dinorah abriu caminho para muitos artistas maravilhosos que pisaram nesta terra. Deu início a uma fortíssima tradição desta cidade, o Teatro Riopretense, dono de uma produção fervorosa e intensa, e que todos os anos revela tantos atores, diretores, dramaturgos, bailarinos, coreógrafos e etc. Dinorah foi uma das pioneiras do Festival Amador de Teatro, que mais tarde transformar-se-ia no emblemático Festival Nacional de Teatro e, por fim, no gigante Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Hoje a cidade realiza diversos festivais e mostras teatrais. Possui várias casas de espetáculos, entre elas o Teatro Paulo Moura, segundo maior teatro do estado de São Paulo, o Teatro Nelson Castro, que foi o criador do primeiro grupo teatral da cidade, o GTR, e como não citar, o lendário Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, que leva este nome, uma justa homenagem a Sinibaldi por sua enorme contribuição para o teatro riopretense. Dinorah também incentivou a dança muito forte na cidade, que possui várias academias e companhias de dança, como o Balé da Cidade, ganhador de inúmeros prêmios. Nas artes plásticas, ela também colocou seu dedinho, adotando aulas de desenho e criando o Museu de Rio Preto, trazendo traços e cores. Cena 16. O mundo na ponta do pincel de Silva. Narradores. Cores. As cores primitivistas de José Antônio da Silva, autodidata, trabalhador rural, desenhista, pintor, escritor, escultor e repentista. Muda-se para São José do Rio Preto em 1931. Em 1946, participa da exposição de inauguração da Casa de Cultura, e seus quadros encantam os consagrados críticos de arte Lorival Gomes Machado, Paulo Mendes de Almeida e o filósofo João Cruz de Costa. Neste mesmo ano, realiza mostra individual na Galeria Domus, em São Paulo, e foi quando Pietro Maria Bardi, diretor do Museu de Arte de São Paulo, MASP, adquire seus quadros e deposita parte deles no acervo do museu. Em 1949, seu primeiro livro foi editado pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Romance de Minha Vida. Na primeira Bienal Internacional de São Paulo, em 1951, recebe prêmio Aquisição do Museu de Arte Moderna de Nova York. Em 1966, Silva cria o Museu Municipal de Arte Contemporânea de São José do Rio Preto e grava 2 LPs, ambos destinados ao rico folclore brasileiro. No mesmo ano, ganha sala especial, na 33ª Bienal de Veneza. Nos anos seguintes, publica ainda os livros Maria Clara, Alice, Sou Pintor, Sou Poeta e Fazenda da Boa Esperança. Transfere-se de São José do Rio Preto para São Paulo em 1973. Em 1980, é fundado o Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, MAP, em São José do Rio Preto, com obras do artista e peças do antigo Museu Municipal de Arte Contemporânea. Na cena seguinte, atores aparecem com réplicas de quadros pintados por Silva, que são projetados no painel do cenário, enquanto os narradores dão os seguintes textos. O importante crítico de arte e fundador do MASP, Pietro Maria Bardi, define assim seus quadros. Numa primeira fase, caracteriza-se pelo colorido sombrio, atmosfera cinzenta, carregada até de certa angústia. Na segunda fase, aparecem os tons rosados e azulados, enquanto que, nas paisagens, surgem nas tonalidades avermelhadas, além de um elemento lírico. A terceira fase, pontilhista, um período marcado por acontecimentos dramáticos. A quarta e última fase, de formas simplificadas e concentradas.
É marcada também por coloridos crus e violentos. Em todas as fases, uma característica comum: o movimento. Agora um ator viverá José Antônio da Silva, que todo vestido de branco como uma tela nova a ser pintada, entra em cena com um pincel e uma paleta de tintas, interpretando o poema escrito por Silva, e aos poucos vai colorindo a si próprio com as tintas. Estão percorrendo toda a Europa, para todos apreciar, mostrando as verdes peroba e as praias lindas do mar, as toras em cima do carro, o carreiro alegre trabalhando, o pasto molhado de orvalho, o carro triste cantando. Mostrei o carnaval, mostrei o engenho de cana, mostrei o cafezal, mostrei as morena bacana. Lá foi o cateretê, o cabloco alegre sapateando, pra todo mundo ver o maior primitivo pintando. Eu pinto a lavoura, também pinto a pastaria, pinto as empregadas e a patroa, pinto a Joana e a Maria, pinto carroça e carreta, pinto carro e carretão, pinto pedreiro na picareta, pinto colono no enxadão. Eu sou primitivo, já nasci pintor, mas quanto mais eu vivo, mais pinto com amor. Os atores fazem uma coreografia envolvendo o personagem Silva, enquanto no cenário são projetadas frases cunhadas por Silva. Leio com muita atenção esta aula Silva que sou eu mesmo. Nasci errado e estou certo. Para ser um bom artista ou pintor, tem que nascer sabendo. Eu não durmo com o olho de ninguém, não confio em ninguém, levanto cedo e deito cedo. Nasci analfabeto e sou um intelectual. Eu mesmo sou o meu médico, sempre aqui sozinho, sem a ajuda de ninguém. Meu Deus é a natureza e o resto é embrulho. Somos encantados e o mundo é um encanto. Adoro um rabo de saia. As mulheres são remédio para os homens. Me criei no rabo do boi, no meio dos urubus. Por isso é que todos os meus quadros têm urubus. Só falo a verdade e o que sinto. Não sou simples e nem convencido. Estamos no meio das grandezas e continuamos com os olhos vendados. José Antônio da Silva, 4 de agosto de 1976. Cena 17. Ao som de Paulo Moura. O texto continua no próximo vídeo. São José de Botas e o Pássaro Azul, parte 3, parte final.